Olá amigos do YouTube, aqui estamos mais uma vez para mais um vídeo no canal Naturêutica. Eu sou Paulo Chagas, sou biólogo, naturopata. Estamos aqui dando continuidade a esse trabalho. Você já deve ter assistido os outros vídeos, deve ter compartilhado aí, mas não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar em suas redes sociais, deixar o seu like, o seu joinha aí e fazer o seu comentário. Lembrando sempre que no final do vídeo deixamos uma dica importante. Hoje nós vamos ensinar um banho de assento. Porque hoje nós estamos, depois de terminar a série de vitaminas e também de minerais, estamos entrando numa série de tratamentos naturais usados na naturopatia. E você pode anotar aí os tratamentos e fazer uso deles no seu dia a dia de acordo com a sua necessidade. Então no final do vídeo nós vamos deixar lá uma dica do banho de assento usado na hidroterapia, que é nosso tema de hoje. Vamos falar aí sobre o uso da água em tratamentos naturais. A água é muito importante para o nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo, 70% dele é composto de água. Então, se 70% do corpo é composto de água, então ele é uma substância importantíssima, vital para cada um de nós. E muitas pessoas fazem negligência dessa substância rica, importante e abundante aí no nosso planeta, e não fazem o uso correto da água. Primeiramente, vamos falar da importância da ingestão da água, de consumirmos água suficiente para o funcionamento do nosso corpo. Como ela está presente em 70% dele, ela está presente também grandemente, 56% a 60% da composição do nosso sangue é água. Então a quantidade de água no nosso sangue é importante, porque ela vai controlar a viscosidade do sangue. Então, nosso sangue ele deve ter uma viscosidade adequada para a sua circulação, e a falta da água pode interferir diretamente nessa viscosidade e prejudicando nosso sistema circulatório. A água também, a que ingerimos, ela serve para regular a temperatura corporal, então muito importante, e ela também promove a limpeza dos poros através da transpiração. Quando nós transpiramos, então isso já é um processo de regulação de temperatura do corpo, é um mecanismo, digamos assim, do nosso corpo para regular a temperatura. Ele coloca água para fora através dos nossos poros e aproveitamos então nessa excreção de água para fazer a limpeza das impurezas que tem nos poros, e aí beneficia a nossa pele, inclusive hidratando a nossa pele. Existem pessoas que têm problemas sérios de hidratação da pele porque não ingerem a quantidade de água suficiente, todos os dias. Independente se é verão ou se é inverno, nós temos que ter uma ingestão de água regular, uma quantidade de água regular. Claro que no verão, pela transpiração maior que nosso corpo tem, devido à temperatura externa, nós precisamos de mais água, porque nós transpiramos e perdemos água com a transpiração. Mas no inverno, onde a maioria das pessoas esquecem-se de beber água porque não sente sede, nós precisamos de água da mesma forma, porque o nosso rins funciona, o nosso sangue precisa de viscosidade, nossas células precisam de água, nosso corpo é feito 70% de água. Então, independente da estação do ano, temos que beber água regularmente. Muitas pessoas deixam para beber água só quando está com sede. E eu quero dizer para você que a sede é um grito de socorro do nosso organismo quando está faltando água. Então, se você espera sentir sede para beber água, você está procedendo da forma errada, porque isso já é um grito de desespero de que seu organismo está querendo desidratar. E a desidratação causa inúmeros problemas, que agridem o nosso corpo. Então, você deve beber água com uma regularidade normal, independente de sentir sede. Por exemplo, de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora, você ingere 100 ml de água, 200 ml de água, assim por diante. Então, a ingestão regular de água, ela traz benefícios enormes. Já falamos aqui, quando falamos da fisiologia da digestão, que não devemos beber água junto com os alimentos, principalmente líquidos gelados, mas mesmo não sendo gelado, ingerir água junto com os alimentos, como ela digere primeiramente para depois os sólidos, os líquidos primeiro e depois o sólido, vai promover uma fermentação dos alimentos, atrapalhando a absorção dos nutrientes. Então é importante beber água sim, mas não juntamente com as refeições.
E nós falamos por ocasião desse vídeo que o horário certo de beber água é somente meia hora até meia hora antes das refeições, né? E depois 2 horas após as refeições, principais refeições. Então, nesse intervalo, como nossa proposta também foi que nós comermos 3 vezes por dia as principais alimentações e não comermos nos intervalos, né, porque isso causa uma série de problemas que não é o nosso assunto desse vídeo, já falamos disso anteriormente. Então, se você tem os horários certos para se alimentar e o horário regular para beber água antes e depois da refeição, é nesse intervalo que você vai tomar o maior volume d'água. Por exemplo, se você toma o teu de jejum às 7 horas da manhã, né, então você vai beber água até às 6h30, vai fazer o teu de jejum às 7. Vai beber água agora só às 9 horas, 2 horas depois, né? E aí de 9 horas, se você almoça meio-dia até 11h30, você vai beber o máximo de água que você conseguir. Aí você, 11h30, bebe a última vez, almoça meio-dia, meia hora depois, e só vai tomar água novamente 2 horas da tarde. E você vai ter de 2 horas da tarde até as 18, se esse é o teu horário de janta ou de lanche, né? Até 17h30 você vai beber água, das 2 às 17h30. E aí novamente você vai dar aquele intervalo, e aí à noite você pode, depois de 2 horas de ter feito a refeição da noite, aí você pode beber água até a hora de dormir, não tem problema. Não é muito bom beber muita água à noite se você bebe satisfatoriamente durante o dia, porque pode intervir no teu sono, você vai levantar várias vezes para urinar e vai atrapalhar o teu sono. Mas se você bebendo suficientemente durante o dia, você não precisa beber tanta água à noite, entenderam? Uma outra coisa importante em relação à ingestão de água é a quantidade. A pergunta que fica, qual é a quantidade de água que eu devo, que é o normal, o ideal, né, para o dia? Eu sempre ouvi pessoas falando aí, 8 copos, 2 litros, mas nós somos diferentes de pessoas a pessoas, né? Em massa corpórea, idade e assim por diante. Então a regra que nós passamos aqui para você saber a quantidade para você de água por dia, independente da estação do ano, é de pelo menos 30 ml por quilo. Se você pesa 100 quilos, você vai ter que tomar por dia 3.000 ml, ou seja, 3 litros d'água. Não é isso? Se você pesa 80 quilos, você vai tomar aí por dia 2 litros e 400 ml de água. Então você vai fazendo a conta, 30 ml por quilo. Você sabe o teu peso, então você sabe qual é a necessidade que você tem de água por dia. E é bom você respeitar e acompanhar essa quantidade para não ter problema. Por quê? A água é importante também no nosso sistema renal. Nosso sistema renal nada mais é do que um filtro do nosso sangue. Nós já vimos aqui em outros vídeos como que nosso sangue, como que eles absorvem toxinas de várias formas. E ele precisa ser feito a limpeza dele, a desintoxicação desse sangue, retirando essas toxinas. Isso é feito através do rim, do nosso sistema renal, dos rins, né? São 2 rins no nosso sistema renal. E lá, quando existe a filtragem do sangue, essas substâncias, ou toxinas, ou substâncias, ou até vitaminas mesmo, cálcio, assim por diante, oxalato de cálcio, ácido úrico, que são retirados do sangue, eles ficam ali, numas estruturas chamadas de bacinetes ou de cálices, que são os elementos filtrantes, digamos assim, do nosso sangue lá nos rins. Então você tem o teu filtro na tua casa aí, você ou a vela ou um outro carvão que filtra a tua água, e você de vez em quando tem que estar limpando a vela ou limpando o carvão para tirar as impurezas resultantes da filtragem. Do nosso sangue também, quando esses sistemas de filtragem, os bacinetes e os cálices dos rins, são impregnados por substância, como eu já falei, ácido úrico, oxalato de cálcio e outras substâncias mais, a água que você bebe, ela faz uma retrolavagem, como se ela estivesse lavando a vela ou o carvão do filtro, para retirar essas impurezas. Se você bebe pouca água, essa retrolavagem, essa limpeza é insuficiente, não retira todos essas substâncias. E aí poderão se formar ali cristais de oxalato de cálcio, né, que se juntando depois vai formar um cálculo, né, uma pedra dos rins que a gente chama, mas é um cálculo renal, que vai causar problemas para você eliminá-lo. E existem alguns recursos, mas todos com muita dor, muito sofrido. E também o ácido úrico também pode formar cálculo através do acúmulo de ácido úrico nos teus rins. Então nós podemos ver como que é importante a gestão de água. Bem, e agora para nós continuarmos, nós vamos falar do uso externo da hidroterapia
né, de forma externa para a cura de várias doenças, para o tratamento de várias doenças. Esses são os recursos terapêuticos usados através da água, para a hidroterapia. Bem, pode ser usado através de compressas. A pessoa no estado febril, por exemplo, pode usar compressas na testa, no pescoço, nas axilas, nos pés, compressas com água, né, fria, a temperatura no ambiente, para controlar a temperatura corporal, a febre no caso. É muito importante a água também, a hidroterapia, para aumentar a imunidade. Você pode fazer através do banho. Você faz um banho quente alternado com um banho frio. Nesse caso, você não pode molhar a cabeça, fazer essa alternância molhando a cabeça. Você vai molhar do pescoço para baixo, sempre deixando a cabeça fora do chuveiro. E você bota o chuveiro extremamente quente e deixa ali alguns minutos, uns 3 minutos ali. E depois você vira lá a manete de temperatura para que ele fique frio. Sai um pouquinho de baixo e quando ele estiver bem frio, você entra rapidamente. Fica aí mais 1 minuto, depois você sai, aí mais uma vez você passa para o quente, entra embaixo da água novamente, sem molhar a cabeça, e com ela fria, e vai fazendo alternando, 3 minutos quente, 1 minuto frio, 3 minutos quente. Isso ajuda, esse choque que vai acontecer, ele ajuda para aumentar a imunidade, né? Um outro recurso também hidroterápico é os escaldapés, que nós chamamos, né? Quando você coloca ali os pés mergulhados numa vasilha com água quente, lembrando-se de colocar uma toalha com água fria, né, molhada em água fria na cabeça, para proteção do cérebro. E você fica alguns minutos ali, ou fazendo alternância entre água fria e quente, ou mesmo só fazendo escaldapés com água quente. Também é muito bom para processos infecciosos, resfriados e assim por diante. Um outro tratamento também legal da hidroterapia são os banhos de assento, para você trabalhar ali a região pélvica, a região abdominal, inflamação por hemorroida, problemas genitais no caso das mulheres. Os banhos de assento são bem suficientes para esses tratamentos, são muito importantes para esses tratamentos, né? Também a hidroterapia é usada para ativar ou estimular a circulação e também as articulações, no caso de artroses, né, artrite, também são usados recursos hidroterápicos associados a alguns fitoterápicos, né, para tratar esses processos inflamatórios assim, das articulações e também facilitar a circulação. É um recurso natural muito eficiente, muito usado nas clínicas, né, de tratamentos naturais. A hidroterapia tem se expandido aí no mundo todo como um recurso muito interessante para várias patologias. Bem, a dica do dia não poderia deixar de ser um banho de assento para a cura de hemorroidas, como eu falei. Então, nessa dica do dia, você vai usar aí, fazer um chá, né, de uma erva chamada cipó mil homens, ou mesmo de barba-de-timão, que eu já falei aqui nos vídeos anteriores, mas o cipó mil homens é um anti-inflamatório importantíssimo. Então você faz um chá na quantidade suficiente, coloca numa bacia, e você vai ficar sentado ali por uns 20 minutos a 30 minutos. O ideal seria 30 minutos. À medida que a temperatura, é bom que você faça 2 vasilhas de chá. À medida que aquela temperatura vá se esfriando, você já está com uma outra aquecida para você ir acrescentando ali, aos poucos, para manter a temperatura daquele processo, desse banho de assento, porque a temperatura também é um dos fatores que vão ajudar a água, a temperatura da água, né, e os princípios ativos da erva cipó mil homens, ou barba-timão. E aí você usa por 30 minutos ali e vai ajudar muito, né? Se for problemas genitais, como eu falei, pode usar o barba-timão, já tinha dado uma receita para isso. Para hemorroida também pode ser o barba-timão, mas o cipó mil homens ele é muito mais ativo para essa função. Isso vai ter um alívio ao seu sofrimento, uma desinflamação da hemorroida, fazendo esse tratamento por alguns dias. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, insistentemente, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like aí, o seu comentário, e não se esquecendo nunca de que saúde não é coincidência, é providência. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.